Boa tarde a todas e todos. Meu nome é João Lucas, sou do curso de Educação no Campo e agora estou no estágio de regência individual. E a nossa aula de hoje será sobre a Guerra do Paraguai, ou no Paraguai. Essa guerra ela foi, na verdade, a mais sangrenta aqui da América do Sul, por exemplo. E ela iniciou principalmente por soberba, ou melhor, o ditador paraguaio Francisco Solano. Ele queria conquistar terras que é da região da Bacia da Prata. E o objetivo do Paraguai ele era obter uma saída para o oceano, porque ele tinha muita produção e não tinha para onde ir essa produção toda, né? Então ele tinha que ter mais mercado para não estragar toda essa produção. Só que o Paraguai não tinha um lugar para mandar essa produção, porque por conta que o Paraguai não tinha uma saída para o mar para levar toda essa produção. Então logo o ditador paraguaio Solano ele já pensou, vamos tentar vamos lutar contra e conseguir uma parte do Brasil onde já tem uma saída para o mar e a gente consegue escoar toda a nossa produção. Porém, o Brasil naquela época era um país, recém colônia, né? Tinha acabado de sair tava ainda meio na escravidão e tudo mais. Então ele tinha, sua maioria era analfabeto, não era letrado, e os poucos que eram letrados, na verdade, eram portugueses que moravam lá. A guerra ela teve início em novembro de 1864, quando o navio brasileiro ele foi pressionado após paraguaios no Rio do Paraguai. Em 11 de junho de 1864 ocorreu um dos principais enfrentamentos da guerra. Outra coisa muito importante de se citar é que além do Brasil não ter a sua maioria eram escravos, portanto não eram analfabetos, e o país era pobre, vamos dizer assim, porque os outros países, tipo Portugal, ele apenas usava o Brasil como matéria-prima, apenas para conseguir matéria-prima, Eles tinham uma terra fértil onde se plantava e ali produzia, Até hoje o Brasil é conhecido, por terras férteis, onde aqui tudo planta dá. Então esse era um grande interesse de outros países. E por este motivo, porque o Brasil não tinha dinheiro, para comprar armas e tudo mais, e ele conseguiu o dinheiro emprestado, vamos dizer assim. E o Paraguai, muitos autores, muitos historiadores dizem que o Paraguai ele era um país rico, Eu discordo um pouco, porque se ele fosse tão rico ele não ia precisar de dinheiro emprestado da Inglaterra, O Paraguai ele pegou o dinheiro emprestado da Inglaterra, até que a dívida com a Inglaterra ficou tão grande que a Inglaterra chegou, não, eu não mais empresto dinheiro para você está me devendo demais, então não dá mais. Então a Inglaterra ela mudou seu foco, começou a apostar no Brasil. Eu vou emprestar o dinheiro para o Brasil, porque nisso o Brasil já estava aliado a outros dois países, que era a Argentina e o Uruguai, que se chamava essa aliança de Tríplice Aliança, que envolvia esses três países, Argentina, Brasil e o Uruguai. E a Inglaterra começou a investir, a favor da Tríplice Aliança, fornecendo dinheiro, emprestando dinheiro para o Brasil conseguir armamento. O Dom Pedro ele era uma pessoa que ele falou assim, eu não vou perder o Paraguai, Só que não tinha um exército. No Brasil não tinha um exército preparado, eram escravos.
Então ele pensou muito bem, né? Antes de ele pensar, porque ele poderia chegar e falar assim: olha, você é escravo, se nós ganharmos essa guerra, você terá a sua liberdade. Só que ele fez isso porque talvez os escravos não iam querer lutar. E ele falou diferente: vocês receberão a liberdade para lutar e defender nosso país. E os escravos, né, claro, eles queriam ter a liberdade e eles foram à luta, né? E a Inglaterra, ela tinha interesse em acabar com o Paraguai, né? Todo. Por isso que ele falou assim: ó, empresta dinheiro. Só que é o seguinte: você vai precisar acabar com todo o Paraguai. Todo o Paraguai todo tem que ser destruído, destruir as indústrias, casas e principalmente toda a população masculina. A população masculina deve ser devastada. Apenas ficarão as crianças e os idosos e as mulheres. Até por isso que hoje no Paraguai está, até hoje, tanto já faz um bom tempo essa guerra, muito tempo, mas mesmo assim para a história é muito recente essa guerra. E o Paraguai ainda sofre muito por causa dessa guerra, né? É por conta disso, porque realmente o Brasil acabou com todos os homens do Paraguai, porque o Paraguai, tipo, todos os homens morriam, tava acabando os homens mesmo do Paraguai. Eles, crianças de 10, 12, 14 anos que tinham porte que dava para se vestir, se passar por adultos, eles iam para a guerra e também morriam. Ficaram apenas as mulheres, né, e os idosos. Então o país ficou fracassado, né, completamente fracassado. Nessa guerra morreu cerca de 300 mil pessoas, civis e militares, né? E só do Paraguai morreu cerca de 20% da população paraguaia. E assim, quando terminou a guerra, voltaram os escravos que já tinham sua liberdade, porque Dom Pedro concedeu a liberdade para ele que fosse à luta, fosse para a guerra, lutar pelo país. E assim que voltaram os escravos e os militares, eles se sentiram muito importantes, né? Foi uma questão super mega importante, né? Eles se sentiram heróis que salvaram o país, que lutaram, que deram toda a sua força física para salvar o país. E eles queriam nada mais que uma boa recompensa. Dom Pedro, que burro nem nada, o que ele fez com os militares? Os militares, ele deu cargos de confiança, cargos políticos. Por que ele deu cargos políticos para os militares? Porque se ele não desse um cargo importante para os militares eles se aliariam ao movimento abolicionista e derrubariam. Eles conseguiriam derrubar Dom Pedro do poder. Então ele não queria isso e ele já se precaveu disso, né? Ele deu cargos importantes políticos de suma importância para os militares. Porém, os negros, ou melhor, os escravos, né? Porque como não haviam apenas escravos negros, haviam também escravos brancos, né, que eram filhos de senhores e tudo mais, mas que também eram escravos. Dom Pedro já tinha resolvido o problema dos militares, né? Já tinha dado cargos públicos para eles e já tinham dado todo o mérito que eles queriam ter. Os negros, os escravos, ele já fez outro papo. Ele chegou e falou assim: eu vou resolver, pode ficar tranquilo, eu vou resolver, né? Porque o que eles queriam, eles tinham a liberdade, mas suas famílias, seus familiares não tinham a liberdade. Eles ganharam a liberdade porque eles foram lutar na guerra. E Dom Pedro, ele chegou e falou assim: não, eu vou resolver isso. Daí dele falava isso: eu não posso
Ele falava: eu não posso decretar a abolição de uma vez. Aí então que veio a lei do ventre livre de 1871. A partir dessa lei, todo filho de escravo que nascia, eles eram livres. Porém, essa criança, ela tinha o direito de viver com a mãe dos 0 até os 8 anos de idade. Depois disso, do 8 até os 18 anos, elas tinham que trabalhar para os senhores para pagar todo o custo de todos os gastos que o senhor teve com ela. Agora eu faço a pergunta para vocês. Vocês acham que essa lei do ventre livre, ela libertou muito negro? Mas como assim, professor? O senhor acabou de dizer que todo negro que nascesse depois dessa lei, da lei do ventre livre, eram livres. Então como não tinha acabado a escravidão ainda? Porque eu não sei se vocês sacaram, se vocês ainda compreenderam. A lei do ventre livre, ela foi criada em 1871. E a lei que realmente aboliu a escravidão do Brasil foi apenas 17 anos depois. Ou seja, os filhos dos escravos que diziam estar livres, na verdade não estavam livres, né? Eles realmente só foram livres depois de 1889. Porém, a lei abolicionista, ela foi de 1888. Por fim, concluindo, a grande importância da guerra com o Paraguai, o primeiro ponto mais importante é que definiu fronteira. O Brasil, depois da guerra do Paraguai, ele definiu certamente as suas fronteiras. O segundo ponto importante foi porque os militares eles tiveram mais participação política, ou seja, eles foram reconhecidos. E houve mais um ponto importante, o terceiro ponto importante, que eram que as ideias abolicionistas elas ganharam força depois desse período, né? Porque essas ideias abolicionistas elas criaram realmente mais forças. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham entendido e espero que sirva para a vida de vocês. E agradeço a todos. Até a próxima.